Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. E mais uma vez, nosso amigo StreamYard informa que estamos vivos e ao vivo para mais uma transmissão de Black Yellow Brasil. Você que nos acompanha em twitch.tv/BlackYellowBR, boa noite. Você que nos ouve em podcast nas suas plataformas preferidas, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, ou sei lá, na caneta Montblanc que Deontay Johnson usou para assinar seu novo contrato. É um prazer ter você de volta com a gente. Estamos aqui para mais uma jornada dupla de Black Yellow Brasil, uma live, 2 podcasts, neste ritmo de pré-temporada maravilhoso. Para isso, o retorno e presença constante do amigo Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos ouvintes. Uma boa noite ao pessoal da live que está aqui conosco, vai se aconchegando. Satisfação estar de volta aqui mais uma semana de retorno de atividades do Pittsburgh Steelers, efetivamente, né? Pré-temporada. Que saudades eu estava da pré-temporada de ver a minha querida turma do Terrão em campo. Sábado já. Estamos todos na expectativa para ver os meninos do Terrão novamente em campo no sábado. Claro, no sábado, já ia dizer na quinta-feira, mas não é quinta-feira, é sábado. Boa noite, Léo. Espero que seu calendário esteja mais correto do que o meu por aqui. Boa noite, Danilo, boa noite, Ricardo. Boa noite quem está aqui com a gente já na live. E principalmente quem está ouvindo do futuro, e o Steelers já fez a troca pelo Roquan Smith. Espero que vocês estejam comemorando bastante esse momento especial no Steelers. Cara, o calendário tá aí, né? Tá aí. Sabadão já começa. Eu falei no último programa que eu dei graças a Deus que a minha namorada se organizou para estar viajando durante a pré-temporada, mas eu esqueci de avisar minha chefe, né? Então, sábado eu já não vou conseguir ver o primeiro jogo. Tá vendo você, rapaz? O calendário ele precisa estar muito bem alinhado. Então, já apresentar para vocês aqui quais são os nossos objetivos. Você está vendo aqui a live, a gente vai fazer um primeiro momento falando de training camp, falando de notícias, o contrato de Deontay Johnson tá por aí. Você que está ouvindo em podcast, este é o primeiro episódio. Na sequência, você tem mais um programa falando sobre o calendário dos Steelers. Quais são os jogos difíceis, quais são as sequências complicadas, quais são as sequências interessantes, o que é que a gente espera de campanha para 2022. Então teremos uma noite recheada, vamos a ela. Começar falando de dinheiro. Deontay Johnson é o novo milionário do Pittsburgh Steelers. Muitas postagens de caminhão de dinheiro sendo entregue, Ricardo. O legado de Ramon Foster segue muito vivo entre os jogadores, né? Fazendo os memes de quem recebe um novo contrato. Se ele é um novo milionário, o Amar Khan tá trabalhando. E o quê? 3 meses de trabalho, 3 contratos, a média de 1 por mês. Dada a média de ser o Kevin Colbert, que era 1 a cada, sei lá... A cada 3 temporadas. Exatamente, é uma boa proporção. E geralmente era o Big Bang, porque ele só renovava, é isso. Eu diria que o nosso menino Amar Khan começou muito bem, conseguiu uma baita negociação com o Deontay Johnson. Como a gente já falou em programas passados, tinha toda a razão e todo o direito de exigir um contrato acima dos 20 milhões de dólares. Podia muito bem exigir disso. Tem qualidade até para isso. Não que eu concorde necessariamente que o Steelers fosse dar um contrato de tanto valor para ele, mas encontraram um meio termo, podemos dizer, para o jogador, que o deixa ainda preso não, né? A palavra muito feia, mas junto ao Steelers por mais 3 temporadas, basicamente, essa e mais 2, além de claro, ele ter a oportunidade de futuramente, quem sabe, voltar a testar o mercado e conseguir um valor ainda bem honesto para ele, quem sabe no próprio Pittsburgh Steelers. Então, entre todos os mundos, esse foi o melhor. Muito mérito ao senhor Amar Khan, que não enrolou. Se fosse Kevin Colbert, eu duvido que esse contrato sairia agora. Duvido. Eu acho que nem sairia, porque provavelmente o Colbert iria querer botar a tag no ano que vem no Deontay Johnson e assim por diante. Mas o Amar Khan chegou sem muita enrolação e garantiu um ótimo contrato. Méritos para ele. Fora, Ricardo, que a gente ia provavelmente estar vendo com o Colbert um cenário em que a negociação de Minkah ia se estender
durante esse training camp inteiro, e aí, quando ele terminasse Minka, Boswell, que normalmente é um contrato mais fácil de fazer, ia dar mais uma enrolada, aí quando ele chegasse em dia, tipo, segura aí, vamos ver o que é que dá, vamos, a gente vai se falando nos termos comuns, né, Léo? É capaz de já ter começado a temporada, já ter até machucado numa situação, eu não duvidaria nada acontecer isso. Né? É algo até um pouco recorrente na história de seu Kelvin Colbert. Mas, cara, é interessante que a gente tem pagado barato. A gente tem pagado sempre abaixo do mercado. Proporcionalmente, né? O Minka foi o maior salário do momento, mas foi um salário abaixo do que a gente esperava. Boswell foi o maior salário do momento, mas já foi ultrapassado também. Aquele famoso o valor do cara e mais R$1 para poder passar, mas é o valor do mercado. E, cara, o Deontay Johnson foi um baita contrato, cara. Baita contrato. Eu tava brincando, o Kevin Colbert era daquele cara que devia chamar o agente do cara pro training camp, marca um horário, marca 10 horas da manhã e vai viajar, vai ver o treino. E o cara sentado, esperando, cozinhando lá, só esperando ver o Kevin Colbert dando entrevista do que é lugar. Aí liga às 6 da tarde pra falar que não vai conseguir hoje, pra remarcar pra amanhã. Exatamente isso que Kevin Colbert faria. Eu tenho plena certeza que Kevin Colbert fazia isso. Então a gente viu, né? O TJ Watt ano passado teve que invadir basicamente a sala para falar com o Arthur Rooney diretamente, que não já mais aguentando essa picuinha toda de negociação. Eu tenho a menor dúvida se o Colbert ainda estivesse aqui, seria do mesmo jeito. O Minka não teria saído ainda muito provavelmente. O Chris Boswell, como o Danilo falou, seria muito lá, véspera de setembro. O Deontay Johnson, coitado, ia lutar. Não ia conseguir o contrato agora, não. Ganhava uma tagzinha ano que vem, tá tudo certo. O Omar Kane chegou, já mostrou o serviço, já mostrou a principal qualidade dele, né? O Omar Kane é um grande negociador e tá se mostrando agora muito bem. Uma vitória muito comum na vida de Omar Kane, como diz a figurinha, e esse lance do fazer a proposta mais R$1 em cima, sempre me lembra grande Arsène Wenger, todo mundo conheceu, histórico técnico do Arsenal. Teve uma temporada aí que tinha uma história de que o contrato do Luis Suárez com o Liverpool tinha uma multa de 40 milhões de libras. Ele chegou no Liverpool e, muito bem, 40 milhões mais um. Passamos da multa rescisória, quero o jogador, por favor. E aí até descobrindo que não era bem assim e tal, puta, demorou. Foi uma novela inimaginável. Então, Kevin Colbert tinha esse estilo de, como lembra o Bruno aqui, a gente compra na volta, mas o Omar Kane é um cara de mais negociação. Ele, por anos e anos dentro do front office dos Steelers, foi esse cara de negociação. E aí ele chegou, negociou, resolveu. Próximo assunto, não temos tempo a perder. Inclusive, Léo, semana passada a gente falou de uma fofoca vinda do Bears, história de Tevin Jenkins. Essa semana já tem outro jogador que estaria aí no mercado, o nosso glorioso Roquan Smith, e esse entregou oficialmente um pedido de troca, quer dizer, publicamente, né? Não sei se o Bears aceitou, porque o general manager de lá disse que estava focado em assinar e manter ele em Chicago. E aí já é óbvio que qualquer jogador do calibre do Roquan Smith já começa a história de que ele deveria ser um Pittsburgh Steelers. Cara, o interessante é que a gente não vê muito jogador pedir troca abertamente, né, publicamente. Geralmente é aquela famosa avisou a gente ou a gente vaza pra imprensa e aí a gente descobre. Mas não, cara, ele fez publicamente, o que eu acho que ele vai querer bater o pé. E o engraçado é que ele não cita em momento nenhum o GM, né? É o único nome que ele não cita. Ele cita todo mundo, cita dono, cita head coach, cita todo mundo, menos o GM. Eu acho que ele vai sim forçar uma troca. Mike Tomlin gosta dele, a gente sabe. Ano passado já deu declarações falando o quanto é um jogador fora de série, o quanto é um jogador que gostaria de trabalhar. E tá aí, né? Tá disponível. A gente tem uma necessidade grande em inside linebacker. A gente precisa de um cara a mais ali pra complementar o Myles Jack. Pelo que tudo parece, não vai ser o Devin Bush, mas também não acho que o Spillane é esse cara. A briga no training camp parece sendo boa, mas a gente sabe que não é boa num alto nível, né? É boa no nível bem abaixo. E, cara, imagina essa defesa, que já é uma das melhores defesas da liga, se não a melhor, com mais um jogador elite, cara. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás.
aproveita que a maior necessidade dos caras é o wide receiver, a gente tem o wide receiver sobrando, oferece o Claypool com uma terceira. A gente tá vendo que o George Pickens está com um hype bizarro no training camp, vamos tentar movimentar o time. A gente sabe que o ataque não é necessariamente um ataque que vai produzir tanto nessa temporada, até porque é um ataque com QB de transição até o momento. Vamos usar, vamos montar a melhor defesa que a gente tem em anos, vamos voltar o Steel Curtain, vamos voltar o Saxburger, vamos voltar o time, a defesa que fez a gente ganhar título. Se a gente ganhou o título porque ganhou tanto assim, foi com a defesa. Então, cara, vamos fazer igual, deu certo, por que não vai dar certo de novo? Que é bem claro, né, Ricardo, que se o Steelers tiver alguma chance de ir longe nessa temporada, chegar em algum lugar, é graças à defesa, né? Sem dúvida, sim. A gente, pelo menos no mercado, quando foi, procurou trazer peças de bastante qualidade. Trouxe o Levi Wallace, trouxe o Miles Jack, trouxe o Larry Ogunjobi, todos jogadores experientes. Falta se não fazer uma dupla, pelo menos de longo prazo, podemos dizer, não vou falar nem fazer uma dupla de longo prazo, o contrato do Miles Jack é de 2 anos, mas ter essa figura no meio da defesa do Steelers, ter esse capitão, podemos dizer, na defesa do Steelers, que tanto falta ainda. Por mais que tenha o DJ Watt, tem o Cam Hayward, tem o Minka Fitzpatrick, que são jogadores de elite, são figuras muito fortes também em termos de liderança, mas ainda falta, não são jogadores que usam o Green Dot. Falta aquele cara experiente ali no meio da defesa poder usar o Green Dot e se comunicar com todo mundo. A gente já viu que o Devin Bush teve suas oportunidades no passado, não necessariamente produziu da maneira como a gente esperava. Sei lá, o coitado do Spillane. Mel Jack, não vou nem comentar, não faço a menor ideia se ele já tem muita experiência no Green Dot ou não. A gente sabe que o Rocco Smith tem, desde a época de Georgia. Então é um nome para não só ter impacto agora, como no longo prazo também da defesa. Ele já vem tentando buscar esse nome central, podemos dizer, na posição de linebacker, alguns anos após a lesão do Chazier. Chazier seria esse nome de longo prazo. E a saída também do Vince Williams, né? Sim, perfeito. E era o cara do Green Dot, ele era o cara que mudava a defesa, cara, toda a jogada. Sim, e investiram alto no Devin Bush, que até então ainda não conseguiu produzir em campo o que se esperava dele, uma escolha top 10 do draft, basicamente. Sei lá, dizer que ele tá treinando razoavelmente bem, mas é você ter no Raquan Smith uma certeza de um grande jogador que vai dar uma estabilidade na posição no longo prazo, sem muitas apostas. Cap tem, necessidade tem, então ficaria chocado se o Steelers pelo menos não der uma ligadinha para ele, pro Bears, até porque a troca que o Raquan Smith tem é complexa no sentido de que ele só vai ser trocado se ele aceitar o contrato com outro time. Faz o menor sentido ele ser trocado e não ter esse novo contrato acertado. Então é uma negociação mais delicada que outras, podemos dizer, e deve render até o final do mês isso. Só o início dessa novela. Pensando que a defesa é o time que mais gasta dinheiro com defesa. A gente gasta 125 milhões do nosso cap com a defesa, o segundo é o Jaguars com 123. Ano que vem a gente cai pra nono. Tem espaço. A gente é o time que gasta com defesa. Tem espaço. Tem como... Talvez a gente não tenha grana pra pagar logo esse ano, talvez tenha que mexer um pouquinho no cap, fazer uma reestruturação aqui, outra ali, mas, cara, tu não deixa passar a oportunidade dessa. Então a gente já viu esse cavalo passando selado uma quantidade de vezes enorme. E é isso. Vamos para training camp. Sei que esse cidadão não está mais aqui entre nós, está mais entre os Steelers, seu Kevin Colbert, mas uma das primeiras coisas que normalmente a gente faz quando surge qualquer tipo de nome que possa vir ser vinculado com os Steelers é verificar o histórico pré-draft desse jogador. E o Kevin Colbert esteve no Pro Day de Georgia em 2018. Vai buscando essas conexões anteriores para poder saber. O Mike Thomas já elogiou ele, Kevin Colbert esteve lá em 2018, ocupando o Pro Day de jogador, enfim. A gente até conversou sobre isso agora há pouco, Dantas, que é o seguinte, o Steelers tem, aparentemente, em abundância, uma parada que o Bears tá faltando muito. O wide receiver número 1 do Bears hoje é Darnell Mooney. E ele saiu machucado no treino de hoje, especificamente. Não, desculpa, não foi o Mooney, foi o David Moore que saiu machucado. O Darnell Mooney ainda tá inteiro. Teve um outro wide receiver que saiu machucado lá também. O número 2 é David Moore. Então você tem um grupo em Chicago bem abaixo. Assim, por bem abaixo eu tô sendo bastante gentil. Tá? A adição deles esse ano foi N'Keal Harris. É esse nível.
Velus Jones, que foi um jogador draftado que tem 25 anos. Ele é mais velho que o Claypool. Então, uma boa alternativa seria usar um wide receiver como uma moeda para baixar o preço em termos de pique. O wide receivers aqui, que eu reconheço o nome, Byron Pringle foi o outro que saiu machucado essa semana. Aqui. Mas, ó, Dante Pérez, Byron Pringle, Tajay Sharp, Equanimous St. Brown. Parece aquele compilado de jogadores que você começa o Ultimate Team, né? Do Madden. Jogadores razoavelmente conhecidos, mas nenhum elite, podemos dizer, nem perto de ser. O Darnell Mooney é um bom jogador, mas o resto, cara, eu sempre brinquei muito com os amigos do Carson Wentz, né? Porque o Eagles vira e mexe aparecia um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar na vida, que era um amigo do Carson Wentz que ele ligava e chamava pra completar o time. E tá isso, virou os amigos de Justin Fields. É uma galera que, cara, tu não faz ideia quem seja. Chris Finker, Tajay Sharp, meu Deus do céu, gente. Não me é estranho esse nome. Ele era do Falcons. Não me é estranho. Falcons, Titans. Tem Dante Pérez também tá por lá, né? Dante Pettis, putz. Tá vendo? Cara, é um Claypool ali que realmente faz uma diferença. O Bruno bota o Claypool mais um late round, aí eu acho que aí é muito barato. Mas talvez uma terceira rodada, uma segunda rodada, ainda tá valendo muito pagar. Segunda ou terceira rodada é direto. Só pique pelo jogador. Porque é um baita jogador, tá ainda na juventude e tal, mas é um linebacker. Linebacker, já aviso de antemão, é a próxima posição da NFL que as pessoas vão começar a achar que é dispensável e descartável. Já acham. A gente tá vendo vê muito time aí que ignora a posição linebacker. É aquele lance, você investe no teu pass rusher, você investe por fora e por dentro, você investe em cornerback, linebacker, pega na rua. O Detroit Lions vai gastar esse ano 2 milhões de linebacker. Tipo, literalmente 2 milhões. A gente tá gastando 2 milhões é muito pouco. 13. Porra. Eles estão gastando 2 milhões. 2 milhões é o quê? 5 undrafted free agent, pô? É tipo isso. É 5 mínimo. Fique claro, inside linebacker. Inside linebacker, isso. Mesmo assim, o Anzalone e é isso. O resto conta como Chris Board, undrafted free agent. Só isso. Só tem undrafted e o Anzalone. Só pra não acharem que linebacker tá englobando outside linebacker, né? Só coitado que fica ali por dentro. Perfeitamente, Cord. Safety e cornerback já estão muito mais cotados aí na liga para marcar tight end no linebacker. Porque linebacker tá difícil de achar o cara que acompanhe os tight ends e slot receiver, né? Slot receiver, se tá contra linebacker, já é um mismatch quase sempre. Então você começa a ter problemas de manter esses caras muito tempo na defesa, você tá diminuindo o uso desses caras, você realmente só tem e só paga o cara de altíssimo nível, só paga o cara de elite, só paga por exemplo, já tá ficando velho e tal, mas os Luke Kuechly da vida, esse cara você paga, porque ele faz tudo pra você na defesa, mas o resto já começa a ficar... Vamos passar pra training camp, o que a gente tem de notícias. Teve Mike Tomlin deu entrevista pro glorioso Brian McFadden, ex-cornerback, e hoje ele tá na CBS Sports, tem um programa na CBS, discutindo a competição de quarterback, que é o ponto principal, número 1 e prime time do training camp dos Steelers esse ano, embora não seja a única coisa que a gente vai assistir, é basicamente a única coisa que a imprensa tá prestando atenção, e 3 ossos para um cachorro, Ricardo. Conforme mais do que esperado, né? Semana passada a gente estava aqui falando a respeito das overreactions em cima do training camp. A gente, nessa segunda semana, já começa a ver relatos do desenvolvimento e do entrosamento do seu Kenny Pickett com a unidade. O Mitch Trubisky também já melhorando. Inclusive, o Trubisky ganhou um mega voto de confiança do Mike Tomlin hoje. Mike Tomlin basicamente já cravou. Trubisky é o titular. Rudolph, Kip e Pickett estão disputando a vaga de quarterback 2. Então, nenhum tipo de surpresa. A preocupação que se tinha na semana passada era justamente em torno de que Trubisky não está se encaixando no Pittsburgh Steelers e tudo mais. Mas, novamente, acho que uma semana a gente já está vendo os relatos do Trubisky se habituando, se encaixando um pouco mais no Steelers. E veja só, quem estava indo bem na época, até a primeira semana, podemos dizer, era justamente o cara que já estava no Steelers, que era o Mason Rudolph. O Mason Rudolph estava indo bem, não quer
quer que ele tenha caído de nível, continua indo bem, mas ele já conhecia mais ou menos como o Steelers opera, já tem entrosamento com o Matt Canada, já trabalhou com o Max Sullivan na temporada passada, e agora Kenny Pickett e o Mitch Trubisky estão ganhando um pouco mais de moral, teria mais confiança. Inclusive o Alex Kozoro até fez uma evolução do Kenny Pickett na primeira semana e o Kenny Pickett na segunda semana do training camp, como o Kenny Pickett já melhorou. Além disso, a gente viu um volume de interceptações na semana passada, a gente já não está vendo mais esse volume de interceptações nessa semana. Os quarterbacks estão protegendo muito mais a bola. A gente já vê relatos de que o Mitch Trubisky teve o melhor dia de treinamento entre os 3 quarterbacks. A gente já viu relatos de que Kenny Pickett teve o melhor dia de treinamento entre os 3 quarterbacks. Então, natural que isso aconteça e, novamente, sem surpresas de que Mitch Trubisky é o quarterback titular do Steelers e salve uma tragédia, se outra palavra para poder utilizar, ele será o quarterback titular na semana. É isso, aspas para o senhor Mike Tomlin. Todos eles se mantêm viáveis para o cargo, estão dificultando a nossa escolha. É difícil até gerenciar 3 caras desse nível, mas eles forçam a nossa mão porque todos eles estão fazendo as jogadas necessárias. Eles têm antecipação, o timing está sendo bom, a precisão está sendo muito boa. Se você comparar os 3, a grande vantagem de Trubisky é a fluidez, a mobilidade que ele tem. Ele é um atleta muito bom. Rudolph tem uma bola profunda muito, muito boa. E nosso número 8 tem sido Steady Eddie. O cara realmente estável, tá realmente numa adaptação muito boa. Kenny P, a gente vê que é difícil colocar ele num ambiente em que ele fique constrangido, em que ele fique acuado, e a gente já tem avaliado isso daí, a gente já tem visto isso com tanta proximidade, a gente viu ele fazendo isso em Pitt e continua o mesmo. A gente vem sendo transparente com os jogadores e a nossa avaliação inicial é pelo currículo. E aí, como o Mitch já ganhou mais nessa liga, as estatísticas colocam ele uma casinha na frente, ele tem mais experiência, então seria apropriado que ele tivesse essa oportunidade para iniciar na frente. Ou seja, dá todos os indicativos de que aquilo que a gente vem mencionando todo esse período é que a posição é de Mitch Trubisky e precisaria uma grande reviravolta para que ele perdesse esse cargo, Léo. Sim, cara, eu acho que é isso. Ele foi contratado para isso. A gente trouxe ele para ele ser essa ponte, enquanto o Kenny Pickett está se adaptando. Não acho que isso signifique um fracasso do Pickett, como algumas pessoas da mídia já tentaram dar uma pintada aí, mas não faz o menor sentido. Cara, eu lembro muito, não querendo comparar os dois, porque acho que nem tem comparação, mas eu lembro muito do Mahomes na primeira temporada dele de calouro. Na mesma sequência de drills, ele lançava um touchdown de 60 jardas e 4 interceptações seguidas. E todo mundo falava que esse cara não ia jogar na liga de jeito nenhum. Tá aí onde está, né? Já tem até anel. Então, o Kenny Pickett está fazendo o que a gente espera dele. Tá sendo calouro, tá aprendendo playbook, tá errando, tá acertando de vez em quando, mas o que eu mais tenho lido de interessante das pessoas que estão acompanhando presencialmente é que é a maneira como ele se porta depois do erro. Então ele é um cara que ele erra e ele não abala, não abaixa a cabeça, jogada nova, ele tem conseguido deixar pra trás e tem conseguido evoluir muito nisso, né? Sobre o Rudolph, cara, é um jogador que eu acho que a gente vai tentar segurar o máximo que der esse ano, porque, querendo ou não, é um cara que conhece o esquema, então numa dificuldade é um cara que pode entrar para pelo menos rodar melhor o jogo. É um cara que a gente sabe que ele vai fazer o jogo rodar, vai fazer o mínimo para pelo menos a defesa não se matar em campo por nada, né? Então é um cara que a gente tem que manter até o final. Se achar que o Kenny Pickett já tá pronto para dar esse próximo passo e assumir como QB backup, aí, cara, troca o Rudolph, vamos começar a movimentar, mas a vaga hoje é do Trubisky para ganhar e para perder. A vaga dele, ele tem que se garantir na vaga e também não tem que perder, mas acho difícil perder. Ou seja, Bruno, é exatamente isso e exatamente no sentido que você quer dizer. Mitch Trubisky está prestigiado, é igual a diretor de futebol brasileiro falando de treinador. Na hora que precisar, a gente dá um estalo e muda tudo, mas por hora a palavra oficial é que ele está prestigiado. Tivemos mais uma belíssima demonstração de quem é Mike Tomlin nessa última segunda-feira, ele falando depois do treino, a imprensa chegou, Minkah Fitzpatrick tá disponível de novo, tá ativo, ele fez boas jogadas, deu um belo tackle numa situação de goal line, já tá com uma presença física muito imponente e tal.
Mike Tomlin responde com 3 palavras. We know Mink. Nossa, mas a gente conhece quem é a Minka Fitzpatrick. Próximo. Esse Mike Tomlin. O que é que a gente tem mais de destaque rolando pelo training camp, Ricardo? Uma das declarações que mais chamou a atenção foi do Calvin Austin, comentando a respeito do intenso trabalho que o Freeman Jackson, o novo técnico do wide receiver, está fazendo voltado para bloqueio dos wide receivers. E o Alex Kozora compartilhou isso também no diário do training camp dele, que até trabalham junto com jogadores de linha ofensiva, junto com o Pat Meyer. Lembrando que o Freeman Jackson e o Pat Meyer já se conhecem de anos. O novo técnico de linha ofensiva e o novo técnico de wide receiver já se conhecem há alguns anos. E é algo que o Steelers está bem disposto a trabalhar. Já vê o George Pickens, tem essa característica bem marcante nele, de Georgia, constantemente comparado com o Hines Ward, foi o grande bloqueador como wide receiver. Algo que a gente não aproveitou tão bem nas últimas temporadas, talvez não fosse necessariamente o foco do Wiki Hillier, é algo que o Steelers quer voltar nessa temporada. Quando a gente vê a acontecendo do Miles Boyk que teve vários bloqueios lá no jogo terrestre do Baltimore Ravens. Vai botar as crianças lá, os wide receiver novos do Steelers, a poder bloquear mesmo, ir pra cima, para apoiar o jogo terrestre, né? A gente sabe que o caminho do Steelers e qualquer tipo de sucesso do ataque esse ano vai ser passar pelo Najee Harris, vai ter que abrir, vai ter que restabelecer o jogo terrestre. A gente sabe o quanto os wide receivers têm importância nisso também, é algo que, pelo menos o training camp, estão vendo bastante. Na defesa, o Larry Ogunjobi foi um dos grandes destaques esse retorno dele, início de trabalho junto com o Pittsburgh Steelers, dominando o jogo terrestre, inclusive, saindo muito bem, se livrando muito bem dos bloqueios, fazendo exatamente o que se esperava dele. O jogador está 100% saudável, aparentemente, tinha preocupação com relação à lesão, mas tá bem, e se der tudo certo o Larry Ogunjobi aqui, meu amigo, além da defensiva dos Steelers, que foi um ponto de interrogação na temporada passada por conta das lesões, claro, não tinha o Alualo, não tinha o Tuitt, com o Hayward, com a volta do Alualo, o Omlin mais amadurecido, o Ogunjobi, a gente fica com Fortaleza bem legal na posição. Dar destaques de um de cada lado, podemos dizer, desses últimos dias, foram esses. Sei que tem mais relato, George Pickens fazendo chover, um monte de guerreiro do terrão fazendo chover também. A gente comentou semana passada sobre o Jalen Warren, running back, enfim, os jogadores têm muita oportunidade. Nada diferente, sendo bem sincero, e que a gente já viu em anos anteriores, sobre esses jogadores que se destacam bastante e não conseguem reproduzir isso muito bem na pré-temporada e, por fim, acabam sendo cortados da equipe. Então, trazendo aqui um pouco mais de foco, eu diria, em quem a gente sabe que em setembro vai estar entregando, vai estar dentro de campo pelo estilo. Até porque sabadão a gente vem falar bastante de turma de terrão, se Deus quiser. Perfeitamente. Nossa. Com a impressão, com o olhar, né? Com o olhar, porque o volume de informações que chega, eu repito, é muito grande. E são vários olhos com diferentes interpretações. Você não sabe o que está acontecendo de fato. Tem um jornalista que interpreta o lance de uma maneira, tem um jornalista que interpreta o lance de outra maneira. A gente não sabe, a gente não tá vendo, a gente só tá vendo o relato. Tem que acreditar, tem que escolher acreditar. Então, ver em ação e no sábado vai ser bastante interessante. O ponto que, cara, eu tenho achado interessante é que o Pickens... Eu não lembro da gente ver tanta notícia animadora sobre um calouro do Steelers. Igual a gente tá vendo com o Pickens. Com o Najee não foi assim. E o Najee fez a temporada que fez. Mas, cara, com o Pickens tem sido assustador. A quantidade de informação que vem dele, ele parece que já virou o xodó de todo mundo que tá acompanhando ele, jornalistas, cobrindo. E do time também, né? Porque são muitos elogios. São muitos elogios mesmo. Eu só queria trazer um ponto negativo, que é um jogador que não tem vindo notícias tão boas. A maioria das notícias que chega é ele perdendo, que é o Ken Sutton. Eu tô um pouco preocupado com isso. Não lembro de muitas notícias do Ken Sutton ganhando jogadas. Geralmente é ele perdendo jogadas. É a minha única preocupação grande desse training camp até agora. Não é hora de perder tanto também, né? Pode perder, mas vamos ganhar um pouquinho também, né? Inclusive um relato de que Pickens hoje fez uma gigante recepção em cima de Cam Sutton
e meteu dancinha pra cima dele no training camp. O que na semana passada a gente teve o relato de que a defesa estava fazendo o trash talk pra cima do ataque porque eles estavam saindo muito melhor. Nessa semana deu uma invertida e é o que a gente espera, né? Foram Sabe 2 dias quem seguidos ama? com o ataque ganhando, né? Os trios de 7 contra 7. Sabe quem ama isso? O senhor que tá aí na imagem, pra quem tá na live. Esse senhor aí ama isso. Pra quem não está na live, pra quem está ouvindo, o seu Mike Tomlin, apaixonado por isso. Iron. Os filhos fazem de uma briga? Iron. Eu quero até uma briga no training camp, tô achando que tem pouca briga. Já teve uma semana passada, tá na hora de ter um pouco mais. E, Danilo, só pra complementar, o lance do George Pickens dançando, não foi uma vez não, foram 2, tá? Porque se tu pediu um rematch, ele voltou e dançou de novo pra cima dele. Perfeitamente. Dança mesmo. E sim, Bruno, Pickens tá fazendo o que quiser. Tá com moral. Também. O Pickens, ele errou um lance hoje, a defesa partiu pra cima dele zoando, e aí ele meteu 4 recepções seguidas e pelo que eu entendi, dançou em todas, né? Hoje foi um dia dançante do nosso menino Pickens. Baila, é isso que a gente espera de isso. E a imagem que tava o meu destaque dessa semana de training camp, a camiseta de Mike Tomlin: "We do not seek comfort". Nós não estamos buscando, nós não estamos querendo ficar na nossa zona de conforto, a gente quer o difícil, a gente quer o desafio. Se fosse pra ser o fácil, eu metia um monte de veterano aqui no meu time, os caras que já estavam acostumados e tal, e a gente tinha um negócio maior. Não, a gente quer realmente formar essa galera e construir o nosso elenco do nosso jeito, e é assim que faz. Ele até gravou, porque Mike Tomlin agora é um senhor Instagramer de primeira linha, né? Tem Reels todo dia, tem Stories com frequência, tal. Ele fez esse vídeo com essa camiseta, reforçando a mensagem ao lado de Kendrick Green, que tá ganhando preocupantemente muitas repetições como left guard no training camp. Tá aparecendo demais pra quem é Kendrick Green. E aí ele tá lá dizendo, é isso que a gente quer, 2 dogs, 1 bone. Esse tomlinismo, pra mim, é a frase dessa temporada, assim. É muita gente querendo poucas vagas, e é um negócio até que a gente não via muitas vezes nos Steelers, não via com tantos acontecimentos de várias posições realmente em disputa no training camp. A gente vinha discutir aqui, tinha uma vaga de safety, uma vaga ali para wide receiver 6, que mal ia ser usado, acabou. A disputa de Panther no ano passado foi muito mais interessante, pra você ter uma noção. Só mais um destaque, né? Continuar trazendo isso, né? Que o Claypool segue vendo snaps no slot. Deontay Johnson e Pickens por fora, Claypool no slot. Frisman Jackson vai ganhar técnico do ano só botando o Claypool no slot. Inclusive rolou uma inversão em algum momento, o Pickens chegou a ir pro slot um pouquinho pro Claypool sair. Cara, ele tem muita peça pra trabalhar, dá pra variar o quanto ele quiser. Seja o quarterback, vai ter muita opção. Assim, a gente falou do Chicago Bears agora há pouco. Tá certo que o Steelers tem muita peça jovem, tem muito jogador que tá perto de se estabelecer como jogadores realmente de nível de NFL, mas tem uma variedade enorme de caras nesse nível. Você conta Deontay Johnson, Chase Claypool, você conta George Pickens, embora calouro, você conta o que Calvin Austin faz de muito diferente, você conta Pat Frymouth, que é muito, muito bom e que ainda só tem a progredir. Você tem a quantidade de vezes que você pode simplesmente entregar para a corrida de um cara como Najee Harris. Então, quem quer que seja o quarterback tem muita opção esse ano para trabalhar no Steelers. E tem os jogadores que já são experientes, mas também não são velhos. Anthony Miller, o próprio Miles Boykin, Cody White, que estão aparecendo no training camp. Estão aparecendo bastante. O Tyler Vaughn está aparecendo também. Então, tipo, a gente está vendo um bom depth de recebedores. Tanto tight end quanto wide receiver. Hoje, inclusive, como é que é o nome daquele tight end menino que era do Packers? Jace Sternberg. Até ele tem recebido bolas. Então, cara, tá uma variação grande. A gente tem depth. Pode ser que não tenha tantos caras em altíssimo nível, mas são jogadores jovens que têm espaço para subir e evoluir, né? Exatamente. Então, muita coisa acontecendo nesse training camp. Fica aí até a pergunta do internauta, Ricardo. Tem notícias de Miles Boykin, além da questão de participando muito em bloqueio e esse tipo de treinamento com os wide receivers?
Mas Buck, quando chegou, ele veio muito com essa figura, além de bloquear, claro, mas de special team, né? Onde ele vem mais aparecendo. Já era destaque assim no Ravens, segue aparecendo aqui, e a única pessoa que eu venho acompanhando, de fato, trazendo relatos, assim, parando pra ler, eu vi diariamente o Alex Kozora. Kozora comentou hoje que no treino de ontem foi a primeira vez que ele viu o Miles Boykin realmente aparecendo como wide receiver. E aí no diário do Training Camp também, dia 10, ele normalmente escreve todo dia sobre, ele reforça isso de que o Boykin, ele apareceu pela primeira vez bem como wide receiver. Não acho, sendo bem sincero, que o Boykin necessariamente vai se destacar aqui como wide receiver, não. Ele tem que continuar buscando o espaço dele como jogador de special team, que é onde ele já se destacou e por onde ele, principalmente pelo qual ele veio para cá pro Steelers. Mas vai ser bem interessante, muito interessante ver como vai ficar essa sala de wide receivers no final, no roster final, porque tem muitos jogadores voltados para nichos, podemos dizer, para special team. O Boykin é um jogador de special team, o Cody White é um jogador de special team, o Gunner é special team também. Já são 3 wide receivers, sem contar todos os jogadores que atuam de fato dentro de campo, como wide receiver, podemos dizer, no ataque, né? Tem sua participação no ataque. Então, por isso que eu tô bem curioso para poder ver como é que vão fazer no final. Mas não botaria muita fé no Boykin como wide receiver, não. Botaria special team. Talvez por isso que eu não esteja vendo muita coisa sobre ele também. Eu fiz um estudo eu fiz um estudo dos 53, por enquanto preview que a gente tem, né? E, cara, o Boykin entraria como wide receiver também. Eu acho que a gente vai levar 6 wide receivers além do Gunner como retornador. Então, 7. É isso. Na prática, 7. Minha preocupação tá aí. 7, acho muito. Eu também achei, mas eu fui buscar um pouquinho ano passado e a gente... Relatos de Gunner fazendo jogada como wide receiver também, né? Sim, tem aparecido bastante. Relatos de Gunner Chelsea fazendo boas jogadas. É isso. Running Back 2 tem notícia do que tá acontecendo, Léo? Não, ainda não. A gente andou fazendo alguns testes, mas pelo visto ninguém fechou ainda. Acho que o Steelers tá tomando muita precaução nesse jogador. Até porque o Ben Snell tá tendo o snap agora, né, no time principal, já que o Najee tá sendo poupado, né? Então, acho que a gente vai esperar. Vai demorar um pouquinho mais pra gente ver alguma coisa. Talvez ali pra segunda semana de jogos, né? De pré-temporada. Talvez ali comece a chegar. Que a gente vai realmente ver o time em campo. Então, vai ter uma noção melhor do que dá pra contar com essa molecada aí. O Anthony McFarland de novo, ainda, né? Jalen Warren, o Mataeu Duran, que voltou a treinar agora. Então, acho que o Steelers vai esperar dar jogo pra conseguir tomar decisões. Isso já estou no aguardo de ver, Ricardo, sábado, Master Teague em campo pelos Steelers. Belíssima contratação aí dessa semana. Correndo atrás do John Leglow na linha ofensiva. O Jeremy McNichols, né? Foi o da semana passada. Ele lesionou e basicamente perdeu a chance. Quer dizer, tá na injury reserve, né? Mas tá fora da temporada, né? Injury reserve agora é fora da temporada. E aí o Steelers foi atrás de Master Teague, que, vamos e convenhamos, é jogador para preencher training camp, tá? Apesar da belíssima força nominal, força de campo mesmo. Se tivesse é mais 10% difícil. em campo o nome, aí era Hall of Fame, sem nem pisar em campo. Master Teague é mais um guerreiro de Ohio State, que fez bastante no universitário, mas que pra NFL o sarrafo é muito mais alto. Se você falar de Master Teague com fãs de Ohio State, eles vão reconhecer como um jogador que fez bastante. Não tô dizendo que é uma excelência. Eles vão reconhecer que era um jogador. Ele tava lá. Participou. Tava lá. Melhor corrida. Melhor descrição, tava lá. Não, ele é um cara engraçado, ele é um cara que acompanha bastante. Muito pelo nome, eu gosto de acompanhar jogadores com nomes especiais, como Smoke Monday, como The Coldest Crawford, que vem aí o wide receiver, daqui a pouco tá aí na NFL, mais 2 aninhos. Então, eu faço questão de acompanhar. E, cara, ele era um cara que ele ganhou a titularidade em Ohio State e perdeu em 2 jogos. Então, não dá pra cheirar muito. Isso no penúltimo ano dele, né? Esse ano ele foi basicamente uma reserva. Foi pro draft, nem draftado foi. Então, ele era certamente um dos jogadores de OSU. Isso aí, Bruno. Perfeitamente. Então, é isso aí que a gente tem de Training Camp. A nossa grande expectativa, o nosso próximo relato sobre essa turma do Terrão vai ser no sábado,
assim que acabar o jogo entre Steelers e Seattle Seahawks, lembramos, é neste sábado, dia 13, às 8 da noite, horário de Brasília, no Embalos de Acrisure sábado à noite, Stadium, com pré-temporada. transmissão da KDKA. Ó, Ai, meu Deus do céu, que felicidade eu tô, bicho, meu Deus, não caralho, acredito. bicho, sabadão, com transmissão de Bob Paul Pompiani. Pipponi e Charlie Bass nos Bass. comentários. Rich Walsh nas entrevistas junto com Miss Matthews, áudio vazando no fundo. Bicho, já conselho de amigo aqui, você já liga na transmissão do Game Pass assim que abrir. Por Ou se favor. o Steelers disponibilizar, temos aqui um link que a gente tá fazendo antes do jogo, pega esse link e abre imediatamente, bicho. É fantástico. Fantástico. Mesmo que seja uma câmera aberta, mostrando só a turma entrando lá no Acrisure e sentando. Como os caras têm um nível assim de ajuste de transmissão que fica um microfone vazando aqui, a galera falando, olha, daqui a pouco tem que botar aquela matéria, tá? Tá bom, beleza. Testando, 1, 2, 3. Cara, é lindo. Sem pudor algum. É pra combinar com o Terral, né? Não tem jeito, é pra combinar com o Terral. Então, por favor, não deixem de assistir 8 da noite, só no Game Pass, tá? O Steelers até vai ter um jogo transmitido nacionalmente pela CBS e que vai passar aqui no Brasil também, pela ESPN Brasil, mas é só o da semana 3, 28 de agosto contra o Detroit Lions. Mas esse, o que já me dá uma dose de tristeza, porque certamente não teremos imagens da transmissão KDKA, né? Exatamente. A gente vai perder essa opção aí. Ótima analogia do Alexandre Inês de transmissão da Série B. É como se fosse J. Júnior narrando o jogo terça-feira pela noite. É transmissão Rede Vida, bicho. É exatamente isso. Transmissão da Copa. Sabe aquele jogo, sei lá, Roma de Apucarana e Nacional do Amazonas na Copinha? Copa São Paulo? É por aí. Transmissão no canal, aquele canal do YouTube com gosto duvidoso, de qualidade duvidosa. Transmissão Maicujo. Maicujo, nossa senhora. Tipo, a transmissão pegasse muito Maicujo na vida, né, Léo? Puta, não, graças a Deus não. Só quando chega a minha base, né? A Sim, transmissão do Taco semana passada. Ninguém aqui assistiu essa palhaçada, não. Não, eu vi alguns jogos do Grande Volta Redonda que só passaram no Maicujo. É tipo aquela transmissão aqui semana passada foi foda. Santo Cruz. Que o cara tava leiloando quem desse o maior Pix ficaria com valor total. E os guerreiros lá sofrendo no jogo, dando Pix adoidado. O cara, quando acabou a transmissão, sumiu. Desapareceu. Fechou a live e foi embora. Fechou a live e foi embora. O mais incrível é que quando foi esse domingo, ele tava de novo fazendo a mesma coisa. E tinha gente lá. R$2 de Pix. Bora, dando Pix. Não, cara, é surreal. A gente vê cada coisa. Eu já cheguei a ver jogo de base num canal que só transmitia no YouTube, que era transmissão oficial, e o sorteio da live era um porco. Era literalmente um porco, um animal, um porquinho. Era o sorteio da live. Então, essa é a grande várzea que nos acompanha nos terrões afora do Brasil, né? Do Brasil e do mundo. Inclusive, Conrad, a Eleven Sports é a nova Maicujo, tá? Ela comprou, ou só mudaram de nome, assim. Ela é literalmente o Maicujo. Agora é que eu acho que o DAZN comprou a Eleven Sports também, pra aí já ter um acesso maior. O DAZN teve uns problemas no Brasil, agora tá tentando voltar com alguma força relevante, mas perdeu uma cacetada de campeonato. Enfim, então fiquem no aguardo, porque sábado tem jogo, 8 da noite, no Game Pass. Game Pass pra pré-temporada é gratuito, tá? Você pode ver todos os jogos completamente de graça, você não precisa pagar R$1. Recomendo que você, ainda assim, invista. Quando for começar a temporada, contrata lá o Game Pass, porque a quantidade de informação que você tem pós-jogo, a possibilidade de ver condensado, câmera de treinador, tudo vale a pena, e a gente nem é patrocinado aqui, mas o serviço compensa. O serviço se paga muito melhor do que uma cacetada de pay-per-view que a gente tem por aí. O Game Pass realmente vale muito a pena. Pra quem quiser patrocinar, estamos aqui, viu? É isso. E, cara, pra quem tem operadora que tem patrocínio junto com o Game Pass, então aproveita. Aproveite. Assim que terminar o jogo, você já sintoniza aqui em twitch.tv/BlackYellowBR, já escorrega o famoso Prime, já manda um sub, porque a gente terá primeiras impressões, coisa que a gente não vê há meses. Vamos falar de Steelers Football novamente.